Olá, eu sou o Sami Ribeiro e está começando o Bate-Papo Molt, conectando conhecimentos e oportunidades. E mesa aposta, home decor, e aí, será que é um assunto para o dia a dia ou ele precisa de ocasiões especiais? Para falar sobre esse tema hoje, eu trouxe aqui a Cláudia Portela. Tudo bem, Cláudia? Oi, Sami, tudo bem? Tudo bem e você? Seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Obrigada. Molt. Prazer meu estar aqui com você, falando um pouquinho sobre decoração e também sobre minha mesa aposta. Isso, então quer dizer que você é o que a gente chama de home party e home decor. Você poderia falar pra gente um pouquinho o que significa essas duas expressões e essas duas profissões? Então, personal party é uma assessoria que a gente faz para todo evento, tanto eventos pequenos quanto eventos maiores, né? Sim. Onde a pessoa te contrata e ela tem a tranquilidade que o evento dela irá sair com a maior qualidade possível dentro do orçamento que a pessoa tem. Uhum. Já a questão do personal home é onde você vai contratar um profissional, onde você não queira fazer grandes destruições e nem mexer em paredes ou mesmo mobiliário, mas para dar uma harmonia na tua casa. Então você contrata o personal home e você tem uma casa mais harmoniosa, onde você entre e se sinta na sua casa. Ah, que legal. E fala um pouquinho pra gente, as pessoas que te procuram para esse trabalho, elas estão realmente em uma coisa, procuram por uma ocasião especial ou elas procuram porque elas gostam de uma casa arrumada, uma casa ali que tem uma harmonia, como você disse, no dia a dia? Então, com a questão da pandemia, as pessoas voltaram para dentro de casa, né? E quando elas voltaram, elas perceberam que a casa não tinha a cara delas, né? Era mais como se fosse algo colocado para se estar à noite. Ah, entendi. Com a questão da pandemia, as pessoas começaram a perceber que a casa precisava de ter mais identidade. E com a questão da identidade, para a casa, aí surge a necessidade de você harmonizar a casa, fazer com que a casa se torne algo que você entre e você se perceba nela. Se você legal. se encontre ali como lar, não somente como um dormitório. Entendi. Né? Então você quer dizer que as pessoas começaram a te procurar também um pouco mais porque começaram a passar um pouco mais de tempo em casa, né? Sim. No home office, alguma coisa assim. Então elas sentiram essa necessidade de ter ali o seu ambiente da casa um pouco mais organizado, um pouco mais acolhedor, aconchegante. Foi essa necessidade que você sentiu, Isso então? mesmo. A mesma coisa em relação à mesa posta, em relação a você trazer a casa para receber as pessoas, né? E não somente, como eu te falei, para dormir. Ah, legal. Né? E agora conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação nessa área, como é que foi? Então, eu sou enfermeira de formação, né? Fazem uns 8 anos que eu fui deixando a profissão de enfermeira pela questão dos filhos, né? E trabalhando em casa, você consegue se ver na sua essência, né? Essa questão de organizar a casa, essa questão de colocar a mesa para os filhos. E eu sempre recebi muitas pessoas em casa. E aí comecei a estudar sobre, né? Enfermeira também é bem boa para essa questão de organizar, Sim. organizar pessoas, organizar coisas. Os materiais ali que usa no dia a dia, né? Isso mesmo. E na casa não é diferente. A diferença é que eu sempre tive muita habilidade em relação à decoração. Fui estudar um pouco mais sobre isso e trouxe para dentro de casa e depois tirei de dentro de casa para fazer um negócio. Ah, então você já tinha uma certa aptidão para isso. Já. E você acredita que para a pessoa que quer trabalhar com isso, basta apenas ela querer, ela gostar, ou você acredita que existe ali uma habilidade talvez escondida dentro dela, como acredito que aconteceu com você, e ela precisa estudar um pouco mais, se aprofundar para que de fato isso aflore e acabe se transformando, quem sabe, numa profissão? É assim, nós somos capazes de desenvolver qualquer habilidade, né? Mesmo a criatividade. Né? Se você estudar, claro que você vai conseguir desenvolver. De música a culinária, é questão mesmo de você fazer um esforço, e o estudo é justamente para isso, para que você alcance essa habilidade. Mas o ser humano ele é capaz de desenvolver qualquer habilidade. Mesmo assim, eu não sou criativo, eu não tenho habilidade com decoração. Você pode desenvolver isso com o estudo. Ah, que legal. Então, realmente o estudo te ajudou muito a conhecer. E fala pra gente também agora, quais as áreas de atuação? É uma coisa só para quem está procurando ali dentro de casa ou quem tem essa formação ou quem quer seguir essa profissão
existe a possibilidade de trabalhar para outras pessoas, talvez para grandes eventos ou algo mais específico? Assim, tem muito campo, né? A gente não faz ideia o quanto a gente precisa de um personal part ou de um personal home. Assim, né? A partir do momento que você usa uma vez esse profissional, você tem esse serviço uma vez na sua casa, você vai sempre achar que você precisa. Por quê? Porque a vida é muito corrida. Sim. Né? Você leva filho, você leva isso, você busca aquilo, você vai trabalhar. E essa questão de você receber, você tem o desejo de receber, mas você não tem o tempo de preparar. Sim. Né? Então, o personal, ele vai te ajudar a preparar o ambiente para receber as pessoas em casa ou em qualquer tipo outro evento, evento de empresa. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Né? Então, o personal vai fazer aquilo que a gente não tem mais tempo para fazer. Legal. Que é organizar quem vai cozinhar, organizar o que vai comprar, como vai decorar. Então, a gente tem muito campo, né? A gente só tem mesmo que se especializar para poder exercer de alguma melhor qualidade possível. Sim, para se especializar, nada melhor que realmente estudar, né? Buscar esse conhecimento aí. E acredito que você tenha feito muito isso. Você tenha lido muito, você tenha feito alguns cursos, né? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa formação? Quando você sai da profissão que você ficou muito tempo, né? Por mais que você já tenha habilidades, você tem que se capacitar. Então, o que eu fiz? Eu comecei fazendo pequenos cursos, né? Para poder se atualizar e também ver as tendências, né? E depois fui fazer design de interiores para poder fortalecer a questão da profissão, né? Mas ainda, mesmo com a questão do curso maior de graduação, você continua tendo que fazer pequenos cursos para fazer essa atualização. Não tem como parar. Né? Porque ainda mais decoração, ainda mais festa. Às vezes tem tendências, né? Às vezes tem a cor do ano, tem alguma coisa assim, isso influencia bastante. Né? Então, acho que cada vez que você vai se especializando, que você vai buscando mais conhecimento, isso é fundamental porque está sempre em movimento de fato, né? Sim, e assim, né? As pessoas acabam mudando e o mundo muda. Sim. Né? Então, a gente foi mudado pela pandemia. Sim, bastante. Então, isso gerou uma nova tendência. Acho que foi surgindo uma nova necessidade, né? Acho que com os home offices, né? As pessoas passaram mais tempo em casa e sentiram essa necessidade de repente, transformar o lugar que elas passam boa parte do tempo de um jeito mais confortável, mais aconchegante, seja talvez pela troca de uma cor da parede ou realmente pela forma de organizar as coisas. Né? Acho que isso fez e faz muita diferença, porque o lar é uma coisa tão íntima, né, Cláudia? Acho que é um espaço que a gente se sente muito ali, é quase que uma extensão da gente, né? Então, acho que a gente precisa estar conectado com ele para que as coisas fluam. É para você se sentir bem, né? A gente, igual para vestir uma roupa, né? Você sai com ela à medida que você se sente bem. A casa também. Sim. Quando você entra, você tem que se sentir bem. E não era o que acontecia, né? Sim. As pessoas só não tinham tempo de reparar na casa. E agora, com a questão da pandemia, as pessoas voltaram a ter esse tempo de reparar. Legal. E conta pra gente, você tem alguma referência, alguém que você se inspira, talvez um filme ou um livro, um autor que você leu e que de repente fez sentido para você e que você quis saber mais sobre ele? Na pandemia, assim, né, como a gente voltou para casa, e mesmo antes, quando eu já saí da profissão, tem um livro muito bom chamado A Experiência Mesa, né, que conta um pouquinho sobre essa questão de o que significa mesa, né? Igual a gente está aqui, nós estamos numa mesa, né? Não é à toa. Sim. Por quê? Porque a gente olha no olho, a gente está de frente, né? Tudo isso nos obriga a se inteirar. Sim. Né? Então, esse livro é bem interessante, é da David Titus, ela é uma escritora americana, e ela tem muito essa questão do retorno ao lar, né? Como que isso se faz em volta da mesa. Que legal, Cláudia. Então, existem livros que são especializados nesse assunto, que falam sobre isso, que a pessoa pode ali buscar através da formação para complementar mesmo, né? Não muitos livros ainda, né? O personal part mesmo o personal home, é uma profissão muito nova, muito nova, né? A partir do arquiteto veio o design e a gente vai criando profissões para poder gerar soluções para as lacunas que vão ficando. Sim. Né? Essas pequenas lacunas vão criando novos profissionais. Então, não tem tanta literatura. Né? O que tem mesmo são pequenos cursos de pessoas que fazem, né? Para poder dar esse suporte. Né? Eu acho que daqui para frente, à medida que vai crescendo a profissão, aí eu acho que os livros vão estar aparecendo também. E você está com um curso na plataforma Multi, né, Cláudia? Você podia falar para a gente um pouquinho do que você vai ensinar lá, a pessoa que acessar o seu curso, o que ela vai encontrar lá? Então, nós começamos ali com a questão da recepção em casa.
né? Por quê? Como que eu vou receber as pessoas na minha casa? Então, a gente ensina, né? Já ensinando também a pessoa que quer ser personal part, para poder ela ensinar ou ajudar a pessoa que contrata ela para fazer uma recepção em casa. Passamos já pela questão da festa infantil e agora a gente vai começar já as recepções que tem cerimonial. Né? Que daí são os casamentos, as festas de 15 anos. Legal. Então, a gente está caminhando. Mas é bem joia. São pequenos cursos onde você consegue entender um pouco mais da questão desse profissional e dessa profissão que você pode desenvolver. Legal. Então, pelo que eu entendi, você tinha uma outra profissão, você era enfermeira, e o fato de passar um pouco mais tempo em casa meio que te trouxe talvez essa essência que já tinha dentro de você, e você se especializou, estudou. Hoje você trabalha praticamente com isso, virou sua profissão, né? Vi que você tem esse conteúdo na Molt já, e você acabou de dizer pra gente o que a pessoa vai encontrar. E como isso te ajudou? Como isso fez com que esse conhecimento virasse sua profissão? A partir do momento que você começa a conhecer, você quer colocar ele à prova. Todo conhecimento ele só vai prática, né? Em prática. Então, a partir do momento que eu fui conhecendo, eu tive vontade de colocar à prova, né? E colocar em prática. Então, eu comecei fazendo pequenos eventos onde eu administrava orçamentos. Tá? Então, eu contratava todo o serviço com o orçamento do cliente. E a coisa foi crescendo até eu ter um espaço e depois trabalhar somente nessa área. Mas eu já fiz muitas coisas como personal, né? Que é essa questão de design efêmero, vitrines, organização de loja. Então, todos os trabalhos tanto contribuíram para a prática daquilo que eu tinha aprendido nos cursos, no caso, né? Então, ele foi fundamental, esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento, para acrescentar para você como pessoa, como profissional, e de fato virar a sua profissão. Sim. E hoje te dar e te trazer tantas alegrias, né, Cláudia? Sim, porque é muito bom. Você sentar depois numa mesa posta é maravilhoso. Uma casa organizada e decorada também é muito bom. E com certeza você vai proporcionar um momento ali único para as pessoas, né? Não só para si mesmo, mas para as pessoas ali. Com certeza ela vai trazer essa memória afetiva em algum momento, e isso realmente são coisas que não tem preço, né? A gente costuma dizer que tem coisas que têm valor, tem preço. É claro que o seu trabalho tem um valor, né? Tem um preço, aliás, mas o sentimento que você traz, que você causa com tudo que você faz, tem um valor. E às vezes esse valor é realmente incalculável e impagável, né? Acho que o evento, a celebração da vida, né? Sim. Só o fato de a gente completar um ano e você poder celebrar realmente não tem valor. E você participar do momento da pessoa é fantástico. Legal. Então foi isso, pessoal. A Cláudia Portela esteve aqui hoje falando pra gente um pouquinho do trabalho dela como home party, home decor. Quem quiser saber um pouquinho mais, o conteúdo da Cláudia está lá na Molt, é só acessar a nossa plataforma e a gente se encontra no próximo bate-papo. Até lá!